Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI. Hoje é um encontro super bacana, super especial, porque nós temos convidada especial aqui no NEFI. Mas antes de nós apresentarmos a nossa convidada, eu quero falar para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Núcleos de Estudos Fé Inteligente. Lá você tem acesso a todo o conteúdo que nós produzimos, todos os encontros das linhas temáticas, todos os convidados especiais que já passaram por aqui, todas as conferências online, enfim, vocês têm acesso a todo o nosso conteúdo lá no YouTube, tá bom, pessoal? E claro, né, gente, siga a gente no Instagram, @NefiEstudos, e se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só você deixar o seu número de WhatsApp com DDD no direct do nosso Instagram, tá bom, pessoal? Bom, quem vai apresentar a nossa convidada especial é a nossa coordenadora da linha temática, Bianca Martins, nossa coordenadora da linha temática Arte e Fé. Afinal de contas, esse é o encontro da linha Arte e Fé. Então, já quero passar para a Bia apresentar para nós a nossa convidada. E, galera, fiquem ligados, porque vocês vão aprender muito, muito nessa noite com a nossa convidada especial. Bia? Boa noite, gente. Primeiramente, a forma que o Lincoln apresenta, né, dispensa comentários. E eu tenho certeza que você pode se considerar realmente muito especial, tá bom, Cassie? Não só por mim, que já sou sua amiga, mas também por todos que estão aqui. Boa noite a todos, obrigada pela presença. E, e sem mais delongas, né, quero apresentar essa pessoa que é uma pessoa que eu admiro tanto como pessoa como profissional, é uma referência para mim. E a Kézia, ela é graduada em música, licenciatura pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, para quem é de BH vai conhecer ainda mais. Ela tem bacharel em musicoterapia pela UFMG, e se especializou em musicoterapia obstétrica focal. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija. Ela faz parte da Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia de Minas Gerais e atua nas áreas de desenvolvimento infantil, reabilitação neurológica e Eita, eu vou falar essa palavra. Perinatalidade. Eu espero que a primeira coisa que você fale aqui seja como falar essa palavra. E explique pra gente isso. Com você a palavra, viu, Kézia? Boa noite, gente. Perinatalidade. Perinatal. Alguém sabe o que é perinatal, Bia? Vai lá. Eu acredito que seja o desenvolvimento do bebê, o acompanhamento que a mulher tem quando ela ainda está grávida, é isso? Aí, muito obrigada por ver meus stories. Mas é isso mesmo, né? Na perinatalidade, desde quando a mulher, né, o casal, eles decidem engravidar, eu já tô lá, assim, né? Espiando, acompanhando já. E é isso, gente. Sou musicoterapeuta, né, de atuação hoje. Obrigada mais uma vez, né? Estou agradecendo pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de poder estar compartilhando com vocês. E a gente, né, eu sou assim, gente, eu sou muito falante, Bianca sabe. Então, assim, você fala muito rápido, alguma coisa meio assim, vocês podem falar: "Calma, pode voltar um pouquinho", e, né, eu gosto também de ser mais interativa, assim, com vocês. Se eu olhar para cá é porque eu tô com 2 telas, assim, tá. Então vamos lá, hoje, vou falar sobre o assunto, né, acho que vocês já devem ter visto que é música, arte e saúde, né. E calma aí, deixa eu compartilhar com vocês. Hum. Estão vendo aí? Né, e a harmonia do cuidado integrativo, né. Tem tudo a ver com música, essas esses trocadilhos, né. Porque hoje em dia, a saúde, né, ela é retratada de uma forma bem diferente, ainda temos muito a construir na saúde em relação a isso, né, porque tudo hoje em dia é muito medicamento, tem várias coisas assim, né, tanto que a produção farmacêutica é uma das que mais lucram no mundo, porque hoje em dia é
o que é mais receitado, né, dentro dos consultórios. Nós estamos tendo um boom, assim, de transtornos, pessoas com diagnósticos tardios, enfim, né, vocês estão acompanhando o mundo, como é que ele está. Mas está surgindo a questão dos cuidados integrativos, que são cuidados que não são feitos através de medicamentos, mas as terapias. E hoje em dia nós temos, né, a música como uma ferramenta de saúde, né, então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso. E já me apresentaram, né, gente, eu sou mais tímida, assim. Eu tem uma coisa também, né, então tem essa formação como professora de música, que foi bem ali no início, né, minha primeira formação foi como professora, entrei bem novinha, e aí eu tive, assim, uma professora, gente, que ela olhou pra mim e falou assim: "Nossa, mas você tem cara de musicoterapeuta". Aí eu falei: "Eu nem sei o que que é isso". Aí quando eu pesquisei, eu falei: "Olha, é verdade, eu acho que eu tenho vocação para isso". E foi assim que eu fui pra musicoterapia, não sabia que existia essa profissão. Alguém já conhecia musicoterapia aqui? Ah. Eu não. A Bianca não vale, gente, porque ela me viu, assim, quando eu estava super animada com o curso, no início do curso. E a musicoterapia, a gente vai falar isso, né, ao longo, que é a área que eu atuo, ela é a atuação da música na saúde. Isso com bases com evidências científicas, tudo muito certinho. A gente consegue, por exemplo, te dar referência de tudo que a gente está fazendo, né, comprovando. Então, tive essa professora, entrei na faculdade, acabei experimentando, assim, de tudo que eu podia dentro da faculdade, como musicoterapeuta, e acabei fazendo eu não coloquei, Bia, lá, mas também formei como doula para adentrar nessa parte, né, de perinatalidade. Então, assim, atuo nas horas vagas, quando posso, voluntariamente, dando assistência em partos também, né. Então, assim, a minha experiência foi como professora, agora como musicoterapeuta, atuo muito mais na primeira infância, que é onde, né, vou ser bem sincera, onde hoje em dia nós temos uma gama muito maior de clientes, e essa parte da perinatalidade que foi o meu estudo, tudo isso, né, uma longa jornada, ainda é algo no Brasil, muito distante da gente conseguir alcançar, justamente por essa nossa cultura medicamentosa, né, onde a gestante, o bebê, eles são vistos ali para tomar as vitaminas, né, então tudo ali gira em torno dessa questão mais do médico em si. Geralmente elas não se cuidam de outras formas, então eu estou nessa longa jornada, né, não só da musicoterapia, como da psicologia e várias outras intervenções. E aí, nós vamos voltar no tempo, tem historiadores aqui, né, gente. Que bom. É, mas a música e a saúde, ela não é algo que apareceu agora, surgiu do nada, até porque a musicoterapia é uma profissão extremamente jovem, comparado a tantas outras profissões por aí. Mas a utilização da música na saúde, a gente nem sabe quando que aconteceu, porque, nós, seres humanos, nós temos a música intrínseca em nós, né. Eu já sei que aqui tem alguns músicos, né, que tocam, e mesmo uma pessoa que ela não sabe tocar um instrumento, ela pode ser extremamente desafinada, né, coisas assim, mas se ela não tem qualquer comprometimento físico, que, por exemplo, faça o coração dela bater fora do ritmo, ela é um ser musical, biologicamente. Por quê? O coração dela precisa de um ritmo para bater. E esse ritmo ele é regular. Se você vai na academia e você está fazendo uma esteira e você consegue ver seus batimentos cardíacos, ele consegue fazer a medição justamente porque os batimentos eles são regulares. Nosso batimento cardíaco é um BPM, né, está ali no BPM, né, batidas por minuto. Então ela está sempre fazendo essa marcação. Da mesma forma, a só as pessoas, né, que vão estudar essas coisas que é meio doido, assim. Vocês já pararam para pensar em como que é que vocês caminham? A gente não caminha um passo torto, né, um passo menor, um passo maior. Nós temos regularidade também na hora de andar, e isso também faz parte do ritmo. Se uma pessoa tem um comprometimento neurológico, por exemplo, que faz com que ela não tenha uma marcha, né, que é a forma de andar, adequada, então ela precisa de um ritmo para ser apoiada, igual uma pessoa que tem um mal de Parkinson, chega um momento que ela não consegue andar mais, porque ela não tem o ritmo necessário para conseguir caminhar. Então nós trabalhamos com essa pessoa um ritmo
externo, então geralmente tá dando para acompanhar? Pego um tambor com som mais grave e vou dando o ritmo para aquela pessoa conseguir voltar a caminhar, ter uma marcha adequada. Então isso vai sempre partir de uma questão intrínseca, isso já está em nós. Então, quando a gente fala de música e saúde, a gente está falando desde quando tudo surgiu. Então, nós temos evidências, por exemplo, né, dos cantos maternos ali, quando as mães cantavam para os bebês ninarem. Isso isso não foi registrado de uma maneira formal, mas isso foi contado ao longo do tempo que sempre aconteceu, né? E quando a gente vai falar dessa questão da música e saúde, a gente vai lá na antiguidade, nós vamos lá nos filósofos, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, tem muito a ver com a música, né? E todos eles falavam alguma coisa sobre isso, né? Então, nosso primeiro registro formal da música na saúde vai acontecer com os egípcios, né? Naqueles desenhos que eles faziam, e ali eles mostravam como que era a música utilizada em rituais de cura. Então, eles chamavam de remédio para alma, né? E a música era aplicada dessa forma. Quer ver? E é isso mesmo. E aí, somente em meados do século passado, olha só, antes de Cristo, a música já era utilizada para a saúde. Mas somente no século passado que a gente começou a ter a questão da música na saúde de forma mais sistemática. Então, a gente vai passar isso um pouquinho, tá bom? E aí, a música e saúde na antiguidade, lá nos povos, né? Cadê aqui? Tá dando pra... Isso. Deixa eu só colocar aqui, gente. Nas culturas pré-literárias, tinham muitos rituais de música e cura. Então, eles estavam ali com os instrumentos que eles tinham, né? Geralmente flautas, tambores, que eram feitas com ossos e com peles de animais, elas eram usadas para esses rituais de cura. E esse tipo de música, elas eram determinadas pela natureza, que a gente vê hoje, por exemplo, o registro dos celtas, que tinha um som que se assimilava ao vento, que se assimilava às árvores, né? E, enfim, e produziam esse som. Então, eles acreditavam que a música também estava totalmente associada à natureza, e a natureza, para eles, sendo a principal fonte de cura, né? Então, estava associado também à música. Mas quando surgem as primeiras civilizações, a música já atuava como uma parte importante, tanto da medicina racional, porque ali eles já estavam tratando, já tinha pessoas, né, que faziam esse papel ali como um médico, né, do, dos povos ali, quanto em cerimônias mágicas e de curas religiosas, né? E é quando a gente começa a ver já os registros assim da música sendo usada nesses contextos. E aí, nós temos registros muito importantes, que são do Egito, que é a terapia do canto. Então, eles tinham alguns cantos ali que eram até mesmo receitados para as outras pessoas, né? Então, assim, olha, vai lá na casa de fulano, porque ele tem um canto específico para curar dor de cabeça. E esse canto também, as pessoas podiam fazer juntamente com o mestre ali, para eles conseguirem, né, ter essa cura. Na Babilônia, né, as cerimônias para aplacar as fúrias dos deuses, então tinham tempestades, né, hoje a gente fala da dança da chuva, lá eram mais os cantos, né, as músicas que eles faziam com esse intuito. E um registro muito importante para a gente na musicoterapia é, por exemplo, Davi e Saul. É o primeiro registro que nós temos, assim, contado de diversas formas. Davi foi considerado o primeiro musicoterapeuta. Eu vou, eu vou sempre reproduzir isso, porque ele fazia o que? Ele tocava para Saul ali, para que os espíritos maus saíssem, né? Então ele foi considerado ali um musicoterapeuta, sem saber que ele era um musicoterapeuta. Tanto que quando eu fui pesquisar sobre a musicoterapia, quando a minha professora me falou, a primeira matéria que surgia para mim era de uma pessoa com uma doença de pele que já tinha passado por todos os dermatologistas da região, feito muitos tratamentos e nada deu certo. E aí ele foi num musicoterapeuta que tem uma mesa lira. A mesa lira, gente, é um, é um instrumento, mas ele é um instrumento clínico, que é uma esteira,
e as cordas, como se fossem de harpa ou violão, elas ficam por baixo dessa esteira e elas dão apoio para que tenha vibração através do som que é produzido. E aí a pessoa foi submetida a esse tratamento e, com poucas sessões, ela conseguiu ser curada de uma doença de pele, por conta das vibrações causadas através do som que eles eram refletidos ali naquela esteira, né? E isso foi um estudo científico, eu posso depois disponibilizar para quem quiser. Aí eu falei assim, gente, é igual o Davi, ele tocava ali na harpa, né? E os espíritos mal saíram. E, né, por exemplo, quem não é de uma realidade cristã, tem isso como um contexto histórico. Mas eu, né, gente, vou falar o quê? Sempre que é ele mesmo. E aí, uma coisa muito interessante é que a Grécia, ela tem muita importância no que se diz de música e saúde. Porque lembra que eu falei um pouquinho antes sobre os pensantes que tinham, principalmente ali da Grécia. Então, Pitágoras, ele associava que a música ela trazia equilíbrio, que a gente chama na saúde de homeostase, que é, no caso, o equilíbrio entre tudo que permeia a gente. Então, a saúde total. Hoje, até a Organização Mundial de Saúde, ela considera a saúde do ser tudo. Saúde mental, saúde física, tudo que engloba aquele ser é a saúde dele. Então, não é eu só cuidar do físico e deixar ali a minha mente, né, sem saúde, tanto que a gente fala hoje de saúde mental. Então, que engloba tudo. Então, Pitágoras, ele falava que a música trazia o equilíbrio para o ser. Platão já falava assim de uma forma muito mais assim filosófica, né? Que era a medicina da alma, onde a gente expressava tudo que a gente era, tudo que a gente estava sentindo, independente disso ser verbal ou não. Era uma fonte de expressão muito maior. E para Aristóteles já era uma catarse, uma catarse, né? Onde a gente consegue também liberar todas as coisas, assim. E essa questão da música que influenciava os gregos e os pensantes ali, eles começaram a trazer as características, aliás, da música no caráter, que a música poderia afetar o caráter de uma pessoa. E aí surgiram a teoria dos humores, que é o que a gente conhece hoje como os temperamentos, que é fleumático, né, o melancólico, sanguíneo e colérico. Foi nessa época que, lá na Grécia, que isso também aconteceu e a música estava envolvida com isso tudo, né? Mas era bem diferente, assim, a teoria de como nós vemos hoje, por exemplo, né? Ficou bem famoso por conta do Gary Chapman e tudo mais, né? Um psicólogo mesmo, assim, tem muitas dúvidas sobre a teoria dos humores, mas não vamos cair nessa hoje. Mas é porque isso acabou juntando com a forma como a música era aplicada na saúde nessa época. Os modos gregos, quem é músico aqui, não sei se já estudou os modos gregos, que são como que as escalas musicais, né? A gente tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que é o que universalmente nós conhecemos. E nos modos gregos, a disposição dessas notas, elas têm sons diferentes em locais diferentes. O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, isso mesmo, Lincoln. Lídio, frígio, mixolídio, tudo isso. E aí eles começavam a receitar para as pessoas. Você fala assim, olha, essa dor no pé vai ser um mixolídio. Então, você vai alterar ali tal nota da escala para você conseguir ajudar aquela pessoa a ficar curada. Você está ali com uma dor de cabeça, então vai ser um frígio. Vamos colocar uma segunda menor ali para ele. Então, essas coisas influenciavam porque eles falavam aqui, ó, que mexia no equilíbrio, era uma medicina da alma, uma catarse, e que isso iria afetar o caráter dessa pessoa. Então, eles tinham muito isso na Grécia de estar com a medicina junto com a música. Só que nós avançamos nesses pensamentos, né? E hoje, por exemplo, quando uma pessoa vai no meu consultório, eu não falo assim, olha, ouve a música do Mozart, porque a música do Mozart é muito legal, né? Nós temos o efeito Mozart, eu acho que vocês já devem ter falado, já devem ter ouvido por aí. Não é mentira, gente, mas também não é verdade, né? Porque não é uma receita pronta. E aí eu vou passar aqui bem rapidinho assim, tá bom? E aí no século XVIII teve a ênfase da medicina científica e isso ajudou muito a música a ser integrada à saúde, porque surgiram
médicos e pessoas que estavam ali estudando sobre saúde a publicarem sobre a música, por exemplo, em alas psiquiátricas, na questão também de cuidados paliativos. E aí começaram no século XVIII publicações sobre música e saúde. Então, olha só, desde 1789 estão sendo publicadas a relação da música com a saúde. E aí a gente tem que contar que antes disso, quando a gente estava falando lá dos povos pré-literários, que eles nem tinham, né, esse tipo de relatos escritos, né, enfim, já tinha música atuando na saúde, né? Aí a ciência veio e veio reforçando essa ideia. E aí no século passa muita coisa, né, nesse pessoal. Coloquei Mozart para ouvir durante. Eu gosto do Mozart, ele é meu favorito, tá? Nada contra ele. E aí no século XX, né, depois de muitas coisas passarem, aí que surgiu a musicoterapia. Lá no primeiro e no segundo, na Segunda Guerra Mundial, os musicoterapeutas que ainda não tinham esse nome começaram a surgir para tratar das pessoas que tinham ficado com sequelas da guerra. Lembra que eu falei com vocês lá no início do ritmo que nós temos? As pessoas que, por exemplo, tiveram alguma sequela por conta de bomba, e aí perde o equilíbrio, porque isso acaba afetando o ouvido, e o ouvido tem a ver com equilíbrio, e aí ele fica com uma marcha, né, que é a forma de andar, inadequada, e aí eles começaram a trabalhar essa reabilitação com eles. E eles começaram a ver, poxa, isso funciona mesmo, né? Então a gente precisa de um profissional que faça isso e que pesquise sobre isso. E aí o primeiro curso de musicoterapia ele foi oferecido só em 1919, né? Mas eu considero assim que antes disso já tínhamos muitos musicoterapeutas informais, né, como a gente chamaria hoje, mas que ajudaram a construir essa questão da música na saúde, né? E aí, como que é utilizada? Porque a música a gente tem muito como essa questão da arte, e ela é uma arte. Quando eu fiz o meu TCC, por exemplo, eu coloquei que era arte junto com a saúde, fui muito questionada sobre isso, né? Não, poxa, você está falando de musicoterapia, está falando de arte, mas a música, ela é uma expressão artística. Isso é inegável. Por mais que eu utilize ela dentro de um consultório para um fim, né? No caso de num fim de saúde, ela continua tendo um teor artístico, né? Não sei se vocês concordam comigo. Só que a utilização da música, ela acontece aqui, ó. Tá vendo? Tem a pessoa e aí tem a música na terapia. A pessoa, no caso, ela é maior, ela é a mais importante e a música fica de forma secundária. E aí, quando a Bia falou, né, coloquei música para ouvir durante a aula, é isso que acontece. A música, ela tá fazendo parte, mas o que está acontecendo ali com o ser é maior. Agora, quando eu tenho a música como terapia, que é o que acontece na musicoterapia, a gente tem a música como condutora de tudo que nós fazemos. Então, eu não coloco a música de fundo. A música vai para frente e aí nós não estamos no fundo, mas nós fazemos parte disso. E o efeito terapêutico da música é algo que, por exemplo, eu, musicoterapeuta, eu vou falar assim, olha, só pode fazer musicoterapia quem tem a formação de musicoterapeuta. Mas, se eu falasse assim, olha, para efeito terapêutico da música, só um musicoterapeuta pode fazer. Meio confuso, né? Por quê? Quando a gente está muito triste ou algum sentimento muito aflorado, a gente tem a tendência de procurar músicas que estejam sintonizadas com aquilo que a gente está sentindo naquele momento, certo? Eu estou triste, vou ouvir uma música, e aquilo, de certa forma, pode regular as suas emoções. E você não precisou de um musicoterapeuta para fazer isso, porque a música ela tem um efeito terapêutico em si. Então, ela funciona por si só como um efeito terapêutico. Entendeu agora? Mas, então eu não posso falar assim, nossa, o efeito terapêutico da música é só como musicoterapeuta. Isso é uma mentira. Mas a musicoterapia se detém ao musicoterapeuta por conta dos objetivos que nós temos para o fim da música como saúde. Então, por exemplo, você usou a música ali que você gosta para um dia triste. E tudo bem, vai te acalmar, isso tem evidências científicas. E é ótimo. Mas aí chegou, por exemplo, para mim assim, olha,
uma pessoa ela está sofrendo de depressão, né? E é uma questão assim muito delicada que a gente tem que traçar objetivos terapêuticos para ela ter acesso. Então, quando a gente faz a música, né? A música como terapia e não como efeito terapêutico, a gente vai tratar dessas emoções musicalmente. Às vezes chega o ponto que as pessoas elas não têm mais o que verbalizar, mas ela tem algum som para ser emitido com a voz, ela pode tocar um tambor mesmo que ela se ache desajeitada, mas ela pode se expressar. Então essa é a diferença, mas a música ela é benéfica de todas as formas. A música na terapia, música como terapia e o efeito terapêutico da música. Das três formas, nós vamos nos beneficiar, sabe? Porque a música, ela geralmente não gostam de usar esse termo, assim, poder da música. Mas ela tem um poder em nós, sim. Né? A gente tem vários estudos também de recortes sociais associados à música e os cidadãos, não sei se vocês costumam pesquisar isso, mas tem vários estudos, né? Isso, por exemplo, não se detém à saúde, mas de como a música ela consegue é, imprimir a sociedade, imprimir a cultura, né, atual de um país, de povos, acaba tendo uma grande relação. E aí, a atuação da musicoterapia a gente consegue fazer em várias coisas. Então, a gente trabalha na área da saúde mental, reabilitação neurológica, né? Hoje, o maior público que nós temos é no autismo, né? Porque, assim, é muito grande a forma como a gente consegue trabalhar com esse público. Hoje é um público majoritário, para mim, por exemplo, transtorno do desenvolvimento, cuidados paliativos ali com idosos ou com pessoas que têm doenças terminais, nós trabalhamos também. Dependências e reabilitação, que também está associado hoje em dia à saúde mental. Então, CAPS, CERSAM, CERSAME, né, que é o Centro de Saúde Mental. Gestantes, né, reabilitação física. Poxa, uma pessoa sofreu um acidente, ficou com uma sequela, precisa fazer a fisioterapia para esticar o braço, por exemplo, né, para não perder a mobilidade. Como que você vai ajudar? Ó, a gente associa o som ao movimento. Então, isso é o processamento auditivo junto com o que a pessoa pode fazer. Então, se a duração é ah, 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 então a gente pode trabalhar assim também. Que já foi reabilitação neurológica, terapia. Poxa, repetir tudo aqui, gente. É isso mesmo. E também na musicoterapia educacional, né? Obrigada, ainda não. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo que é de um documentário que antes estava na Netflix, agora a gente consegue ele inteiro em HD pelo YouTube, que chama Alive Inside. E ele fala muito sobre como a música pode trabalhar na saúde de alguém, principalmente em pessoas que têm, nesse caso aqui, vocês vão ver que são pessoas que têm demência decorrente à idade, então um Alzheimer, um Parkinson, algumas outras coisas, né? E esse pesquisador, olha só, a gente tá falando ali do efeito terapêutico da música, né? Ele pegou iPods na época, né? E ele foi em centros de casas de idosos e ele começou a colocar músicas que essas pessoas gostavam no tempo onde elas eram saudáveis, para ver a reação deles agora. Então, pessoas, eu acho que vocês já viram também aqueles vídeos, por exemplo, de uma bailarina que ela estava em um estágio assim mais avançado de uma demência e aí, quando ela ouve a música do Lago dos Cisnes, ela começa a lembrar, né, e dançar de novo. E aí esse cara foi lá no Vale do Silício, né, que é onde tem muita tecnologia, e falou assim: "Vamos ver o que que acontece quando a gente coloca música para esse pessoal ouvir? Agora a questão do final da vida, a questão da demência, assim, estão avançadas. Vamos ver o que que acontece". E foi isso aqui que aconteceu. Bom, ti colocar só um pedacinho, viu, gente.
I have one resident that barely opened her eyes. She didn't respond. As much as I tried, I knew her for 2 years. No matter what I tried, massage wouldn't work, nothing worked. But when we got introduced to the iPods and the family told me the things that she liked, it was amazing once we put the iPod on her. She O started. pai dessa moça, ele tá internado, né? E ele não corresponde mais, não reconhece mais a família. E aí o pesquisador ofereceu, falou assim, olha, coloca as músicas preferidas dele nesse iPod. E ela, Shaking her feet. She vamos started ver. moving her head. Her son was just amazed. Okay, can we stop? Because now I'm getting no aura. I'm seeing her all over again. É o Henry. E essa é a posição que ele ficava, então ele falava mais, não interagia. Hi, Papa. Huh? How you doing? I'm all right. Fine. Wait. Who am I? I don't. Wait a minute. I don't. Okay, it's Cherry. How long has he been in the nursing home? Approximately 10 years. He was having seizures, and my mother couldn't handle him at home. Of course, it affected me greatly because he was always, fun-loving, singing, every occasion he would come out with a song, no matter where he was. I remember as a child, he used to walk us down the street, me and my brother, and he would stop and do Singing in the Rain. He would have us jumping and swinging around poles. He was, he was good. He was always into music, always loved singing, dancing. His name is Henry Dreyer. Aham. And I'm looking more or less for religious music for him. Okay. Because he enjoys music and he always quoting the Bible. So I'd rather have that for him. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry. Yeah. Henry. Yes, y'all. I found your music. You want your music now? What's up to you? Okay. Let's Até try a your fala music, dele okay? já tava And then you mais tell me bonita. if it's too loud or not. Then he is given an Esse iPod cara é um containing, neurologista muito we importante. know, his O Oliver favorite Sacks. music. Ele fez vários registros importantíssimos. And immediately he lights up. His face assumes expression. His eyes open wide. He starts to sing, and to rock, and to move his arms, and Ele não he's movia being mais, animated pronto, by né? the Ele estava music. sempre naquela And he posição. used to always sit on the unit with his head like this. Eles estão falando assim que ele sempre ficava nessa posição, não falava nada. E aí, com a música, ele desperta e ele volta a ter esses He didn't movimentos. really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being E aqui, gente, é incrível. Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one. I mean, Depois de um tempo, ele fica lúcido por um tempo e ele consegue responder a perguntas. Olha, Do you like music? yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound, Did you beautiful. did you play music when you were did you like music when you were young? Yes, I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, Cab Calloway was my number one band guy. I liked it. They did a whole time. vou parar por aqui, porque esse vídeo, gente, eu acho ele incrível. E o que que acontece, né? Por que que esse homem, ele volta à vida, né? Vive por dentro. Por que que isso acontece? Porque a música, a gente sempre ouve que ela trabalha os dois hemisférios, né? E é assim mesmo que funciona, os dois hemisférios do nosso cérebro. Quando a gente ouve música, é uma forma que o nosso cérebro processa. Quando a gente canta,
É outra forma de processamento. Quando a gente está tocando um instrumento, a gente está ativando várias formas, vários lugares do nosso cérebro ao mesmo tempo. E tem vários estudos, né? Eu acho que vocês já viram também vídeos em que a pessoa está lá com monitoramento, né, no cérebro ali, tocando, cantando, porque são vários lugares que eles são ativados. Uma pessoa que ela tem um mal de Alzheimer, tem uma demência, por exemplo, o Henry aqui, que a gente acabou de ver, o nosso cérebro ele vai virando uma massa cinzenta. Então, daqui, ó, de fora para dentro, quando a gente ocorre nessas demências, é como se ele fosse ressecando. Então, por isso que a gente tem perca de memória, a gente vai esquecendo quem são as pessoas, onde nós estamos, como que come, como que veste. E por que que a música ela consegue fazer isso? Porque ela ativa várias formas, vários lugares do cérebro ao mesmo tempo. E uma das mais importantes é nas raízes, de onde ramificam todas as áreas do nosso cérebro. Então, essas áreas elas são estimuladas e elas mandam impulsos nervosos para os outros lugares. Então, às vezes, o efeito da música ela não vai ser ali tão longo, mas por um momento ela vai acontecer agindo e traz essas pessoas à vida de novo, à tona, porque são estímulos, igual a gente está falando, o efeito terapêutico da música é isso. E tem vários estudos, várias aplicações, igual eu falei, eu atuo muito na parte da musicoterapia neurológica, é uma coisa que eu adoro e tem muito a ver com isso, essa reabilitação. Desde a fala, desde pessoas, por exemplo, que tiveram um AVC, a gente consegue fazer essa reabilitação através de ferramentas. E se vocês quiserem, eu deixo para vocês alguns, tanto documentário quanto filmes muito legais sobre esse assunto, muito importantes. Eu falei, é uma profissão que às vezes as pessoas não conhecem, mas é uma profissão muito linda, sou muito suspeita para falar, né? E no fim das contas, né, pelo tempo que eu consegui resumir foi isso. E da minha atuação, igual eu falei, é nessa área neurológica, principalmente hoje em dia com a primeira infância. Então, desde que o bebê ele começa o desenvolvimento, eu estou ali praticando para que elas se desenvolvam da melhor forma possível, principalmente se elas tiverem alguma síndrome, algum transtorno, e também com as gestantes, porque eu acredito que se a gente cuida, né, desses bebês até antes mesmo deles virem ao mundo, a gente pode prevenir algumas coisas, né? Porque imagina, dentro do útero, o único sentido que nós temos que ele correlaciona com o mundo externo, a única coisa que o bebê tem do mundo externo é a audição. Ela não tem mais nada. Então, por isso que é importante quando uma mãe canta para um bebê. Quando a gente vê aqueles vídeos que o bebê nasce, ele ouve o pai ou a mãe cantando, ele para de chorar. Porque é o que é conhecido para ele, é o som. Então, assim, cantar, tocar desde ali do útero faz muito sentido. É um estímulo, né? A gente fala que é o estímulo pré-natal, estímulo musical pré-natal, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do bebê. Só para fechar, tem um estudo, né? O polo de estudo de bebês fica na França. E tem uma pesquisadora muito importante, que ela é daqui de BH. E aí ela levou que os bebês brasileiros, eles correspondem ao nome antes que os bebês franceses. Por quê? Assim que a gente descobre o sexo do bebê, a gente já começa a chamá-lo pelo nome. E na França, a cultura é diferente, só pode falar o nome quando o bebê nasce. Mas como a gente estimula esse bebê o tempo todo com o nome dele, aí ele acaba correspondendo antes. Então, por isso que eu tô ali, assim, desde o início. Vai estimulando seu bebê, porque isso cria vínculo. Vínculo também é saúde, né? E através da música nós podemos trazer esse vínculo antes mesmo que o bebê fale, né? E quando chegar lá na vida adulta, por exemplo, essa música que foi cantada ali desde a gestação dele vai fazer muito sentido para ele, tanto no bem-estar físico e emocional, trazendo segurança, que é o que a gente chama hoje de memória afetiva. E esse é um apanhado. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho assim de como que é o meu trabalho, da música, da musicoterapia. Se tiverem alguma dúvida, podem falar também. Eu agradeço o espaço. Muito obrigada, Kezinha. Nossa, realmente, assim, aprendi muito, fiz muitas anotações aqui. E obrigada pelo seu tempo. A Kézia, gente, tinha falado que ela perdeu os slides dela. Então, você imagina se ainda tivesse esses outros slides. Eu falei com ela que não tem problema nenhum, Nico.
não, em outra ocasião, terminar essa apresentação que ela tinha preparado. Mas, gente, nós vamos abrir agora um momento de conversa, de perguntas para vocês que estão participando. Eu tenho várias algumas vezes, quando você falou de Davi, eu já tinha até escrito aqui, né? Porque, olha, Davi, ele foi musicoterapeuta. Acho que a gente até conversou sobre isso uma vez. E eu fiquei com uma dúvida que é a seguinte, dentre várias que eu tenho, que eu quero compartilhar. Existe um instrumento específico para determinadas coisas? Porque, por exemplo, você falou sobre a questão do andar, você falou do ritmo, do tambor. Aí, por exemplo, depois você citou aquela mesa, que eu já esqueci o nome, a mesa lira. Você citou a mesa lira. Davi, por exemplo, ele usou a harpa. E por que eu estava pensando nisso? Toda vez, eu já percebi que toda vez que eu tô com alguma coisa, alguma decisão para tomar, quando eu tô ansiosa, eu começo a ter uma dor insuportável aqui. Nesse E às vezes eu fico até com torcicolo, se eu estiver muito ansiosa. E da hora que você falou do ar, quando eu levantei essa mão, e eu tô exatamente com esse problema. E eu fiquei assim, gente, será que eu posso até pedir para ela me receitar uma música? Pra, ou então eu preciso de um musicoterapeuta? Enfim, existem instrumentos específicos para determinadas coisas? Então, não existem. Isso vai depender da experiência. Quando a gente está no ambiente clínico com a música, a forma que eu trabalho, por exemplo, é a musicoterapia improvisacional. Então, a gente vai criar música do que está acontecendo ali agora. E você pode usar o que tiver lá, mas há contraindicações em alguns casos. Há mais contraindicações do que indicações certeiras, né? Igual, por exemplo, tem alguns instrumentos, sabe aquela... Ai, gente, esqueci. Que é da Indonésia. Ai, gente, é tipo um potinho, assim. Isso, ele é tipo um pote que ele faz um som sino. Ele não é... Eu esqueci o nome dele agora. Ele é totalmente contraindicado para gestantes porque o som dele é muito agudo e a forma como ele faz a vibração, quando entra em contato com o líquido amniótico, que é onde o bebê fica flutuando, ele pode causar coisas assim no bebê desconfortáveis. Então, assim, são questões mais de contraindicações do que de acertar em um instrumento específico. A mesa lira, né, ela é bem à parte, assim, até porque é muito cara. Aqui em BH, eu acho que em Minas a gente tem uma só mesa lira, assim, para atender todo mundo. Ela está muito correlacionada a essas questões tanto emocionais, se a pessoa quer, né, ter essas sensações, e de pele, mas essas de pele, assim, por exemplo, foi um estudo bem específico. Tem síndromes que, por exemplo, tem a questão do intestino preso. Por ser um instrumento que tem uma vibração muito forte, ela pode ajudar, por exemplo, né? Então, assim, tem mais contraindicações do que indicação certeira. Eu já vou passar para as perguntas, tá, gente? Quer dizer, na verdade, eu já comecei. Já que então tem essa questão, o que você pode me dizer? Você acha que independe de alguma crença determinada, pode ser simplesmente fisiológico, ou a crença, não crença religiosa, eu digo, mas no, no efeito terapêutico? Você acha que ela é necessária ou independe, pode ser só fisiológica? Pode ser as duas coisas, porque se for um som familiar para você, às vezes vai fazer mais sentido do que um instrumento que você não ouve, por exemplo, uma cítara, não faz parte da sua cultura, às vezes você não vai se sentir tão à vontade. Mas pode ser que sim. É aquele negócio, né, da ciência, assim, depende. Depende, mas às vezes as pessoas tendem a se sentir mais confortáveis e reagir melhor com alguns instrumentos ou sons que, de alguma forma, são familiares. Aí agora, quando tem outros tipos de experiências que não são físicas, né, que as pessoas se permitem mais, aí experimentam coisas diferentes. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. Inclusive, gente, se vocês quiserem falar, é só levantar a mãozinha assim, para a gente entender. Porque enquanto vocês levantam a mão, eu tenho algumas coisas a comentar. Você falou com respeito desse documentário,
E a minha avó, ela teve mal de Alzheimer. E ela começou o mal de Alzheimer com 80 anos. Minha genética, graças a Deus, vive bem. Ela morreu com 94 anos. E mais ou menos 85, assim, ela já não estava lembrando de mais ninguém. E muitas vezes ela estava com a gente e ela não lembrava de nada, de nada. E aí eu levava a gaita pra casa dela e eu tocava aquela música. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí, às vezes, aí ela ficava assim. Ela não lembrava de nada, só que de repente, parece que, sabe quando eu reconheci aquela cara de eu reconheci. E aí ela começava a ficar animada, agitada, queria levantar, queria caminhar. E aí eu ficava cantando. E eu percebi que estava fazendo muito bom. Aí ela voltava, ô minha filha. Não lembrava o meu nome ainda. Uhum. Voltava a se comunicar normalmente. E eu, de alguma forma, eu sentia que aquilo estava acontecendo alguma coisa. Eu nunca soube explicar. Mas bom saber isso hoje. O meu avô também, ele teve mal de Alzheimer. Ele foi esquecendo, né? Mas ele lembrava todos os hinos da harpa. Todos, 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 todos. Acho isso incrível. Inclusive, eu gosto de colocar trilhas sonoras. Eu até recomendo isso para quem estiver aqui. Eu gosto de colocar trilhas sonoras nas fases da minha vida. Por exemplo, a fase que eu me mudei de estado, eu faço questão de escutar determinadas propositalmente, porque depois de 5 anos depois, eu vou voltar nelas para eu lembrar das sensações que eu tive naquela época. Enfim, todo mundo faz isso, isso é coisa de doido. Hum. Eu acho que eu fiz isso justamente por causa da minha avó. E porque eu falo assim, nem que eu preciso ter um registro disso na minha cabeça. Por causa do medo, né? Vai que eu também tenha mal de Alzheimer. Então é aquela coisa, eu preciso ter esse registro, essa sensação. Mas é isso. Gente, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou pedir para. Ok, ninguém quer falar. Uma curiosidade que me surgiu aqui. Primeiro, parabenizar a Kessia, foi incrível, assim, ela foi falando, eu fiquei imaginando, assim, um monte de coisa na mente enquanto ela falava, muito, muito, muito bacana. Tema de utilidade pública, gente, geral, compartilhem o vídeo desse encontro de hoje, que é sensacional. E a minha curiosidade é o seguinte, a musicoterapia, ela é uma especialização que pode ser realizada também por pessoas de outras áreas, como pedagogos, psicólogos, ou é uma especialização restrita para profissionais da música? Boa pergunta. Porque nós acabamos de passar por uma regulamentação no Brasil da profissão. Nós já éramos uma profissão, porque a gente tinha formação, mas a gente ficava num campo, né, que era da CBO, de ocupações, então a gente ficava meio espalhado, então a gente não tinha conselho, né, igual os fonoaudiólogos, os psicólogos, enfim, os médicos. E a gente vai passar a ter, se Deus quiser. E aí, o que que acontece? Por conta dessa regulamentação, qualquer pessoa pode, até 2026, fazer uma pós-graduação em musicoterapia. Se você quiser fazer, vou deixar um recado muito importante. Faça uma pós-graduação que não seja 100% online, porque não vai te possibilitar de fazer estágios e ter vivências, que são muito importantes. E nós temos a graduação. A graduação é propriamente de musicoterapia. E a nossa grade, ela é separada em medicina, então a gente estuda anatomia, neuroanatomia, neurologia, pediatria, todos os dias, gerontologia. A gente estuda também medicina, a gente estuda psicologia, coisas específicas da música e da musicoterapia, e também de... Nossa, gente, agora esqueci. Minha memória é bem ruim, viu, gente? Eu acho que eu vou precisar de um musicoterapeuta, assim, daqui 2 anos. Mas, enfim, a questão também de... Ai, esqueci agora, só me vem relações humanas na cabeça, mas não é isso. Mas a gente estuda essas coisas para a gente conseguir aplicar na saúde. Por isso que é diferente da atuação de um professor de música da musicoterapia, que a gente estuda na área da saúde. Então, aqui na UFMG, por exemplo, a gente ficava muito mais no campo saúde do que no da música, muitas vezes, né?
Então, assim, hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma graduação pode fazer a pós-graduação em musicoterapia. Isso vai valer até 2026. Então, depois de 2026, isso não vai valer mais. Só vai poder quem é graduado. E aí, né, nós só temos, infelizmente, 5 universidades no Brasil inteiro que oferecem musicoterapia, né? Então, assim, são poucas, né? Mas estão aí, gente. Estamos crendo, assim, que vai ampliar, porque o mercado tem crescido, as pessoas têm conhecido mais a profissão. Em alguns países já é de necessidade básica. Por exemplo, no Canadá, o musicoterapeuta lá, ele está em todos os hemisférios, assim, da saúde, porque é essencial. Muito legal. E aqui no Brasil tem tido essa. Como é que eu vou dizer? Tem tido essa integração no sentido, principalmente assim, na sua atividade, assim, no seu dia a dia. Tem havido essa integração com outros profissionais da saúde, psicólogos, enfim, há essa integração entre essa variedade de profissionais? Ah, sim, demais. Para falar a verdade, é a forma onde a gente mais consegue se infiltrar na saúde, porque às vezes as pessoas ficam muito confusas e eu sei que é um processo assim, né? Nossa, o que que você faz lá, né? Você só toca, né? Enfim. Mas graças eu trabalho hoje, em todos os lugares que eu trabalho de forma que a equipe é multidisciplinar. Então, hoje, como eu trabalho muito com reabilitação neurológica, eu trabalho muito com fisioterapeuta, muito com psicólogos, muito com fonoaudiólogos, e também tenho sempre contato com neurologistas, essas coisas assim, psiquiatras. Então, é a forma como a gente está conseguindo um espaço. Esses profissionais veem que a gente faz um trabalho sério e com embasamento. Então, a gente trabalha e acaba, né, espichando um pouquinho ali, e eles vão vendo, olha, fulano melhorou depois que começou a musicoterapia. E aí eles vão observando mais, então a gente acaba tendo muito contato com eles. Tem só um lugar, na verdade, que eu trabalho que é só de musicoterapeutas, e é muito raro, né? Muito raro, é o único aqui de BH, inclusive, que é a Encantada. O Encanto, Encanto, nós somos encantadores, né? O Encanto, que é onde só tem musicoterapeutas, mas de resto é tudo multidisciplinar. Inclusive, a gente pode atuar tem a musicoterapia hospitalar, né? Então, nos hospitais, a gente faz os nossos estágios lá. Eu consigo fazer no João 23, aqui, né? Então, a gente acaba estando mesmo com essa equipe. Que legal. Existe alguma faixa etária ou um público específico de pessoas assim que é mais desafiador ou não? Não tem essa. Todas as faixas etárias elas cada uma tem sua especificidade e a abordagem também é diferente para cada uma. Como que funciona? Então, isso é uma pergunta muito boa, porque a gente pode trabalhar com todas as faixas etárias. E a gente tem as técnicas, os modelos, igual na psicologia que tem lá, TCC, né, comportamental, tem isso, a gente também tem. E aí a gente pode atuar com todas as faixas etárias, mesmo assim, até mesmo através dos modelos e técnicas que a gente vai enraizando, assim. Igual tem uma amiga lá na Encanto, que ela fala assim que ela não se restringe, ela atende desde o bebê até o mais idoso que chega lá, porque ela fala assim, eu gosto de tudo, eu gosto de todo mundo, eu gosto de fazer tudo, né? Mas não tem, assim, uma faixa etária que é mais beneficiada. Na verdade, todo mundo pode se beneficiar, são poucas as contraindicações da musicoterapia, né? Igual eu escolhi para um lado só, mas tem gente que trabalha com todo mundo e trabalha bem, tipo assim, não é um serviço meia boca, não, é um serviço bom, sabe? Mas é muito bom, gente, é muito bom. Você quer falar alguma coisa, nem complementar o que ela te respondeu? Não, eu achei incrível. Eu tô adorando, assim, porque tô aprendendo a beça aqui. A gente fica muito empolgado, para a gente que ama música, por exemplo, e dá um orgulho, né, de ver que não é só para curtir um momento, nossa, Uhum.
ela influencia na nossa vida. Essa questão do bebê só poder escutar, eu fiquei assim, gente, verdade. O bebê, o único sentido dele é a audição. Que coisa incrível, desde o início mesmo. E, Kezinha, se mais ninguém tiver alguma pergunta, se vocês tiverem, pode falar, tá, gente? Mas eu gostaria que você falasse para as pessoas que vão nos assistir, tanto que estão assistindo agora quanto que vão assistir no YouTube depois, como que eles conseguem ver mais sobre isso no seu Instagram e como conseguem te contratar? Ah, sim. Fala seu Essa eu tinha deixado no último slide. Mas vocês me encontram no meu Instagram facilmente, né? Respondo as perguntas. Pode mandar. Eu adoro falar. Acho que quem me conhece sabe que eu amo o que eu faço. Eu sou extremamente apaixonada. Então, assim, olha, eu quero fazer o curso, eu vou te apoiar completamente. Se você quiser, eu te pego na mão, levo lá na universidade, falo como é que são as etapas. Então, pode me encontrar no meu Instagram, no meu telefone também, tem um telefone profissional, também pode entrar em contato comigo, né? Igual eu também tenho muito essa questão da profissão em si, igual hoje eu também faço parte da Associação Mineira, porque eu acredito que é uma profissão que ela precisa ser conhecida. Fala, Então, oi? fala o seu Instagram, que algumas pessoas não vão assistir pelo Instagram, vão assistir pelo YouTube. Oi, gente do YouTube. É MT, de musicoterapeuta, né? mt.Késia Pinheiro, com K e S. Késia Pinheiro. E lá vocês acham também meu número de telefone, meu e-mail, que também é késiamusicoterapia@gmail.com. E precisando, a gente é uma rede pequena, mas grande. Então, de onde você estiver assistindo, você pode entrar em contato comigo. Olha, eu estou no Maranhão, preciso de um musicoterapeuta. A gente consegue fazer essa indicação de bons profissionais, né? Porque eu falo assim, onde eu não posso ir com o meu braço, tem vários outros braços, né, que podem abraçar você onde você estiver. Então, se eu, por exemplo, não puder te atender, não somos da mesma cidade, enfim, pode ter certeza que eu vou estar ali para te indicar. Que eu gosto disso, é fortalecendo mesmo a nossa classe, sabe? E é isso. Excelente, muito obrigada, viu, Kezinha? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eliane, tá, ela tá batendo palma. Obrigada, gente, a todos que estiveram aqui. Realmente é um tema, se vocês quiserem que a gente volte, comenta lá no Nefi, comenta no YouTube, hashtag volta Kézia Pinheiro. Eu gostei muito, é um tema que eu amo falar, e eu espero que tenha realmente colaborado para todos vocês. Mais uma vez, Kézinha, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Espero que tenha gostado de estar aqui também. Ai, gente, eu que agradeço. Mesmo, mesmo. Me senti, mais uma vez falo, né? Me senti muito honrada com esse convite. Podem contar comigo. Dá gosto de ouvir quem ama o que faz. Dá muito gosto, você sente vontade de aprender, é muito diferente. E é muito emocionante também. Então é isso, gente. Nossa reunião fica por aqui, não sei se o Nico tem algum aviso. Não? Então é isso, nos sigam nas redes sociais, tá bom? nefi.estudos, no Instagram, também no YouTube. E até a próxima reunião de Arte e Fé. E você também pode conhecer as outras reuniões que temos aqui. Nós temos história, temos filosofia. A gente fala de tudo aqui, né? Temos polêmicos. E vocês são bem-vindos a participarem nas outras reuniões, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.